Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem. Hoje nós vamos fazer um pão artesanal com pouquíssimo ingrediente. Nós vamos usar farinha de trigo, essa farinha de trigo comum de mercado mesmo, sal, água e o fermento biológico seco. Nós pesamos tudo, eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. E eu vou acrescentar aos poucos a água, tá? Até dar o ponto. Eu só separei aqui, ó, 20 gramas da água para me dissolver o fermento. Então aqui sobrou 340 gramas de água, mas eu não sei se dá para usar tudo. Eu vou ver conforme eu vou mexendo aqui na tigela aqui. Então eu vou acrescentar a água. Vou deixar um pouco aqui, ó, não vou colocar tudo. Vou mexendo aqui até misturar tudo. A hora que não der mais para misturar com a colher, aí então vou misturar com as mãos. Tá vendo? Ainda vai mais água aqui, ó, já puxou tudo. Então vamos colocar mais água. Vou deixar um pouquinho ainda, viu? Ó, olha aqui, ó. Não coloquei tudo. Pão tem que pôr a mão na massa. Não adianta não. Deixa eu colocar aqui a mão na massa que é melhor. Nós vamos agregar a farinha com a água aqui, tá? Depois nós vamos colocar os outros ingredientes. Vai ser pegando de fora para dentro assim, ó. E não precisa se preocupar não, viu? Que essa massa aqui nós não vamos sovar, nós vamos fazer dobras nela. Olhando assim, parece que ela tá seca, né? Mas ainda vai ter aquele restante da água do fermento, que são 20 gramas. E aqui é tudo em grama, viu, gente? Pão artesanal assim é bom fazer em gramas. Uma balancinha dessa aqui não custa muito caro, não. Ainda hoje eu vi aqui no mercado aqui perto de casa, no mercadinho. Tá menos de 30 reais. Tá vendo? Aqui é só para agregar mesmo, tudo. Não precisa sovar. Eu creio que tá bom aqui, ainda sobrou esse tantinho. Eu vou pesar depois, aí eu falo quanto foi ao certo de água, tá? Tô vendo que aqui tá bom. Então agora nós vamos... Deixa eu limpar a mão aqui. Então vamos lá, que agora eu já lavei as mãos. Nós vamos, aqui eu tenho 20 gramas de água, tá? E eu vou colocar aqui nessa água apenas isso, gente, porque esse pão é um pão artesanal, ele é de longa fermentação. Dá 1 grama apenas. Aí eu coloco na água e vou dissolver esse fermento na água. Esse processo de misturar a água na farinha se chama autólise. E nós vamos deixar essa farinha descansar aqui por 30 minutos para desenvolver o glúten. E ao mesmo tempo que nós vamos deixar o fermento ali. Já já a gente volta. Já se passaram uns 30 minutos e agora nós vamos agregar primeiramente o fermento, tá? Eu pesei a água e eu usei um total de 330 gramas.
mais 20 gramas que ficou aqui no fermento, então o total dá 350 gramas. Mas sempre que vocês forem colocar, eu vou dar uma olhadinha aqui na mão, não muito, né? Só para fazer uns furinhos aqui, ó. Aí, ó, a massa já tá bem elástica, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Ó. Eu vou fazer uns furinhos aqui para colocar o fermento, tá? E vou só mexer aqui. Só envolver o fermento aqui. Já dá para sentir que a massa tá bem mais macia. É que vai desenvolvendo o glúten, né? É assim mesmo, ela fica meio melada, mas depois ela volta a ficar normal. Então agora, gente, a gente vai misturar aqui. Vamos tampar novamente e deixar descansar por mais 30 minutos. Depois nós voltamos. E deixar descansar em temperatura ambiente, viu, gente? Vai colocar o sal agora? Não, sal não vou colocar agora não, na próxima vez. Ai, que legal. Já já a gente volta. Pronto, gente, já se passaram mais 30 minutos. Sempre umedecendo as mãos para tocar na massa para ficar mais fácil. Olha, a gente já pode ver que ficou bem mais elástica agora, olha. Olha, tá? Então nós vamos fazer o mesmo processo aqui que fez. Só não pode molhar muito a massa. Agora nós vamos colocar o sal. Então agora nós vamos aproveitar, agregar o sal aqui e aproveitar para fazer umas dobras na massa, né? Ela tá muito elástica. Isso é muito bom. Sinal que está desenvolvendo o glúten. Deixa eu colocar o pano aqui embaixo aqui para fazer menos barulho. Pronto, agora sim. Mexer aqui uns 2 minutos, 3 minutos, tá bom, gente. Não precisa mais que isso não, tá? Depois que você mexeu bem, aí você ajeita ela aqui no bowl aqui. E vamos deixar ela descansar por mais 30 minutos. Temperatura ambiente. Já já a gente volta. Gente, já se passou 30 minutos. Nós vamos ver como que tá a nossa massa. Sempre lembrando de usar água, tá? Ó, dá pra notar que ela tá bem mais lisinha? Aí vocês têm que prestar atenção, porque se a massa não tiver bem lisa, nós vamos precisar fazer ainda mais uma ou duas dobras, né? É o que nós vamos fazer agora, dobrar a massa. Prestando sempre atenção, ó como ela tá bem elástica. Prestando sempre atenção para não rasgar a massa, suavemente, ó. Você puxa assim, molha a ponta dos dedos, tá vendo? Ela já tá bem lisinha em comparação ao início lá, ó. Bem suavemente. Não precisa fazer muita coisa não. Tá vendo? Eu vou optar, vou molhar as duas mãos aqui agora para dobrar ela ao contrário, para baixo. Assim, ó. Aqui dá pra ver, gente, como ela tá bem lisinha, ó. Ó. Tá vendo? Esse é um pão artesanal, gente. Requer paciência, né? Olha como tá bem lisinha.
E eu vou deixar por mais 30 minutos, gente. Vamos nós novamente. Já se passou mais 30 minutos. Olha como ela está. Bem lisinha, né? Vamos aqui molhar a mão novamente. Vamos fazer a última dobra, porque não tem necessidade de fazer mais dobra a não ser essa. Pronto, gente, não precisa mais que isso não. Só vou virar a massa aqui. E agora, nós vamos deixar ela descansar. Como aqui é quente, deixar ela descansar até ela dobrar de tamanho, tá? Agora aí no seu caso aí, eu não sei a temperatura. Você pode deixar aí o tempo necessário. De preferência fazer isso pela manhã, né? Porque se precisar de muitas horas, aí quando for no final da tarde você vai estar assando esse pão. Nós vamos deixar ela dobrar de tamanho aqui. E assim que dobrar de tamanho, a gente vai voltar para fazer uma pré-modelagem. Bom, gente, se passaram 3 horas e olha como está. Deixa eu umedecer a mão aqui. Vou remover aqui o plástico. Agora eu vou levar ele para a bancada e vou modelar, né? Eu tinha falado que é pré-modelar, mas não é, modelar. Vou colocar um pouco de... E agora? Vou ter que lavar aqui. Bom, gente, eu dei uma pausinha no vídeo aqui, que é para mim lavar essa vasilha aqui que eu deixei fermentar, né? Que eu quero deixar ele crescer agora para mim poder assar nela. Então aqui eu faço assim, né? Cada pessoa tem uma maneira de fazer as suas dobras, né? Eu vou fazer assim. Aí você pode puxar, eu vou fazer um pão redondo, tá, gente? Você puxa ele assim. Que legal. Tá? Pra deixar bem esticadinha aqui a massa. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pano limpo aqui, ó, pano de prato. Como eu não tenho aqueles baneton que é apropriado para deixar o pão crescer, vou polvilhar um pouco de farinha de trigo nele. O bom é farinha de arroz, gente, mas eu não tenho, tá? Então vai ser farinha de trigo mesmo. Pode pôr uma quantidade boa, que é para não grudar, viu? Aí eu vou pegar essa massa, vou colocar ela virada para baixo, assim. Aí aqui eu arrumo a costura dela. Fecho bem. Já é quase 8h30 da noite, gente. Quando eu comecei isso à tarde, demorou mais de 3 horas para aquecer essa massa, que era fermentação lenta, né? Eu usei só um pouquinho de fermento, vocês viram? Acho que nem 1 grama deu. Tá vendo? Aqui eu já fechei bem. Tem
que deixar bem fechadinho. Aí jogar um pouquinho de farinha aqui em cima também. Pode colocar farinha, viu? Que depois que ele crescer, nós vamos remover essa farinha. E o meu, gente, eu vou deixar ele crescer na geladeira, tá? Vai passar a noite inteira na geladeira aqui. Agora, se você quer assar ele rápido, você pode deixar ele do lado de fora aí, temperatura ambiente. Que eu acredito que vai, no máximo 2 horas, ele atinge o dobro do tamanho dele, né? Aí vocês podem assar, mas eu vou deixar a noite inteira aqui. E amanhã a gente volta com ele. Bom dia, gente. Já se passaram 12 horas que o pão ficou na geladeira. Olha aqui. Na geladeira ele não desenvolve muito, mas é isso que a gente quer mesmo, tá? Então agora nós vamos passar ele pro papel. Olha, eu improvisei esse papel, tem um papel manteiga. Eu passei aqui margarina aqui e passei farinha para ver se não gruda para mim colocar na panela. A panela já tá lá no forno, tá esquentando. Mostra lá. Tá vendo? Então agora eu vou ver se eu consigo colocar aqui isso fácil. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí pra gente fazer os cortes no pão. E levar pro forno. Olha como ele fica bonitinho, ó. Tá vendo? Aqui você só tira o excesso da farinha. E ficou um pouquinho fora do papel aqui do centro aqui. Vou ver se eu consigo arrumar. Não quero mexer muito não, para ele não perder a estrutura. E agora eu vou fazer um corte. O corte fica a critério de cada um, né? Eu vou fazer um corte no centro. Um corte mais profundo, né? No centro. E aqui vocês usem a criatividade de vocês. Fazendo os risquinhos aqui. Gente, se tiver uma gilete é mais fácil, viu? E olha que essa faca tá bem afiadinha, mas com a gilete é uma maravilha. Que é só um charme, né? Olha aí. Aí eu vou pegar a panela agora. Tá bem quentinha. Vocês cuidado para vocês não se queimarem. E a Kátia já falou pra mim aqui, cuidado. Tá bem quente, gente. Já tem uns 10 minutos que tá ali no forno. E eu espero que esse papel funcione. E eu vou assar nessa panela, que é o que eu tenho. E é muito boa. Mas se você não tiver panela assim, aí já ia colocando a mão ali. Pronto, agora eu vou levar pro forno. Eu vou deixar aproximadamente 30 minutos no forno tampada. Aí depois eu vou abrir e deixar mais uns 20 minutos. E eu uso só a resistência de baixo, viu? Vamos lá então, já já a gente volta. Pronto, gente. Aqui está ele. Ele ficou 30 minutos assando com a tampa. E ficou 20 minutos sem a tampa, na potência máxima do meu forno elétrico, só com a resistência de baixo. Agora eu vou passar ele para cá. Vou colocar essa grade aqui do forno para ele resfriar. Eu gosto de deixar ele resfriar pelo menos uma meia hora, viu? Vou deixar ele resfriar aqui, já já a gente volta para mostrar como ficou por dentro. Bom, gente, agora vamos ver como ficou esse pão. Deixa eu tirar aqui o papel. A experiência que eu fiz, ó. Até que não grudou muito, não. Ó.
Deu certo. Olha aí, ó. Vou cortar ele aqui. Olha como ficou aqui, ó. Ficou bem assadinho, viu? Ah, esse barulho é bom demais, viu? Tá cheiroso? Olha, o miolo tá bem macio, gente. Deixa eu cortar aqui umas fatias, ó. Não ficou com uns alvéolos grandes não, mas tá muito macio. A casquinha, que eu gosto dessa casca dura. Olha a crocância. Deixa eu colocar desse lado aqui pra vocês verem. Olha só. E o cheiro ficou muito bom. Ah, O ficou aroma. mesmo? Ó, ficou bem macio, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Ai, queria que vocês sentissem o cheiro desse pão. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena, viu? Vocês fazerem, ó, com farinha de trigo comum. Tem lugar que os alvéolos ficou grande, ó. Agora eu vou passar uma manteiguinha aqui e vamos provar. Passar uma manteiguinha. Tomar um cafezinho. Acabamos de passar um cafezinho aqui. E vamos nós. Queria que vocês estivessem aqui para vocês comerem também. É muito bom. Pão assim, eu já não compro pão já na padaria. E ainda fazendo pão assim. Gente, é muito bom, muito bom. Faz, gente, faz esse pão aí pra vocês verem como fica. Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas compensa muito. Eu aconselho vocês a fazer 2 receitas. É, tem que ser 2 receitas. É, porque aqui é só meio quilo. Faz 1 quilo, vai ficar super bom. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, compartilha, ajuda o canal a crescer. Isso nos motiva a fazer mais vídeos e trazer novas receitas. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente.